Todo mundo já percebeu o engodo da fraudemia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na última semana eu fiz um vídeo sobre os protestos contra essas medidas restritivas do governo em Berlim. Você sabe quais medidas? Foram basicamente as mesmas lá e aqui. Proibição de pessoas de sair de casa, proibição de pessoas de trabalhar, de abrir seu negócio, obrigar pessoas a usar máscaras e outras medidas totalmente idiotas e sem nenhum embasamento científico. À medida que o tempo passa e as pessoas percebem o tamanho do engodo que foi essa fraudemia, maior a revolta. E para deixar claro mais uma vez, quando eu digo fraudemia, não estou dizendo que o vírus não existe ou que não possa matar pessoas, apenas que ele é muito menos grave do que alertam governantes tirânicos e a mídia socialista alarmista. E mais que isso, mesmo que fosse grave, não justifica as medidas que foram tomadas em nome dele. A maior parte dos mortos, contados como mortos por Covid, de fato morreu de outras causas. Até o CDC americano recentemente lançou um relatório que diz que apenas 6% das mortes por Covid com certeza foram por Covid. Todas as demais incluem pelo menos mais uma outra causa possível, em alguns casos 3 ou 4. Está claro que, tal como a gripe comum, essa doença mata apenas aquelas pessoas que já estão mesmo com a saúde debilitada, idosos, pessoas já doentes. Não há, portanto, nenhum motivo para obrigar todas as pessoas a ficarem em casa, proibir todas as pessoas de trabalhar. Seria perfeitamente razoável deixar a decisão no nível individual. Você tem parentes em casa mais velhos, pais, tios, idosos ou fragilizados em casa? Fica em casa você, não saia. Mas quem mora sozinho, é jovem ou mora com pessoas jovens, vai viver sua vida, sua chance de morrer por essa doença é mínima, desprezível, menor que a sua chance de morrer escorregando no banheiro enquanto toma banho. O povo já percebeu que foi enganado. Não adianta a mídia tradicional socialista ficar taxando esses movimentos de extrema-direita, antivacina, conspiracionistas, malucos em geral, porque a mídia tradicional socialista está falando apenas para a minúscula bolha dela de socialistas do Leblon. Ninguém mais presta atenção em mídia tradicional. Logo em seguida fiz um vídeo sobre os protestos contra as medidas restritivas do governo, dessa vez em Londres. Foi basicamente o mesmo vídeo, a mesma coisa, pessoas encheram o saco dessas medidas sem sentido, querem liberdade, querem seus direitos naturais de volta. Perceberam como essa doença foi usada de forma ditatorial para suprimir direitos naturais sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica. Novamente, a mídia tradicional socialista diz que eram grupos de extrema-direita, antivacina e coisa e tal, de novo tentando desqualificar os manifestantes como sendo uma minoria radical meio maluca. Ficou claro que não é. Não duvido que existam pessoas de extrema-direita ali. Provavelmente tem alguns anti-vaxxers lá também. Mas são uma minoria. A única coisa que une todas as pessoas nesse protesto é uma coisa só. É o motivo do protesto. São pessoas que estão contra essas medidas absurdas do governo. O fato é que tá na cara que essa fraudemia é uma fraude. O povo não gosta de ter seus direitos naturais de liberdade retirados sem motivo algum. Eles não podem ser retirados nem que houvesse motivos, por isso são direitos naturais. Mas mais absurdo ainda é serem retirados sem nenhum motivo. Depois desses dois vídeos, muita gente me encaminhou notícias de protestos contra essas medidas absurdas em vários outros lugares. Protestos na Irlanda, protestos na Austrália, protestos nos Estados Unidos, protestos na Espanha, protestos na Sérvia, protestos na Itália. Olha só, até a Itália, que foi um dos casos mais graves da doença, o pessoal lá já percebeu que foi grave porque tinha uma população idosa grande lá, uma grande população suscetível. Não quer dizer que seja justo isolar todo mundo em casa, não faz sentido isso. Vários outros protestos em vários outros lugares do mundo também. Em todos esses protestos, as coisas se repetem. As pessoas chamam isso de fraudemia pelo mesmo motivo que eu chamo. Não é que negamos que o vírus exista ou que não possa matar pessoas. O que questionamos são essas medidas absurdas e sem nenhum embasamento científico tomadas por governotários e prefeitardados. Fala sério, você viu os planos de reabertura desses idiotas? Parecia um concurso de criatividade para retardados. Cada um saiu com as ideias mais tortas e idiotas possíveis. Plano de fases, plano de cores, bandeirinhas coloridas,
proibir bater lateral com a mão, proibir toalha na mesa. Cara, coisa sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido, apenas porque burocratas queriam inventar regras aleatórias para infernizar a vida do indivíduo e, lógico, o que é o objetivo final, cobrar arrego dos negócios e indivíduos, né? Ninguém consegue obedecer essas regras aleatórias que eles inventaram, o fiscal vai lá e cobra uma graninha do cara para não lavrar a multa. Todas essas manifestações contra essas idiotices estatais estão absolutamente corretas e sensatas. Pedem o fim dessas medidas, o que é absolutamente justo. Em todos os lugares, a mídia tradicional socialista chama os protestos de extrema-direita, conspiracionistas, antivacinas, claramente tentando desmerecer as pessoas que foram ali protestar por um motivo apenas: o fim dessas medidas absurdas e a garantia que essas medidas não serão mais tomadas. A mídia tradicional socialista está boiando porque acha que ainda dita o padrão moral na sociedade. Não perceberam ainda que só se tornam ainda mais ridículas ao usarem esses termos para o grosso da população. O grosso da população não está mais acreditando em suas notícias. Olha só o pessoal no feriadão aqui no Brasil, todo mundo ignorou qualquer regra de quarentena. Lógico, para a minúscula bolha que ainda acredita nessa besteira de fraudemia, essas palavras de dizer que são conspiracionistas, antivacinas, extremistas, caem bem, aplacam a dissonância cognitiva desse povo. Os apavorados que compraram essa narrativa política sem base nenhuma em fatos reais ficam satisfeitos em saber que pessoas estão protestando, mas são só extremistas malucos. O problema é que a minoria são eles. São os alarmistas, são as pessoas que ainda assistem mídia tradicional. De fato, quem é maluco hoje é quem acredita nessa porcaria alarmista de fraudemia. Aqui em Banânia não teve grandes protestos nesses termos. Ao contrário, a população resolveu simplesmente ignorar as regras absurdas paridas por esses parasitas burocratas e simplesmente viver a vida como se essas regras não existissem. É o correto. Não se deve obedecer leis idiotas. Leis idiotas não é que elas possam ser desobedecidas, elas devem ser desobedecidas. Eu gosto desse tipo de manifestação também. Tenho certeza também que nas eleições desse ano esse tema vai aparecer e os parasitas políticos vão entender direitinho o tamanho da cova que cavaram para si mesmos. Eu já adianto, eu só tenho interesse nessa pauta nessas eleições. Só voto em candidatos a prefeito e vereador que se comprometerem a encerrar qualquer medida restritiva devido a essa pandemia, se comprometerem a jamais tomarem medidas malucas iguais a essa de lockdown, proibir pessoas de sair de casa, proibir viagem, proibir qualquer coisa, mesmo que surja outra onda dessa doença. Preferencialmente, voto em quem se comprometa a investigar e punir policiais, fiscais e outros funcionários públicos que usaram violência contra negócios e pessoas pacíficas devido a essas medidas. Se nenhum candidato se comprometer com isso, eu não vou perder meu tempo votando. Se mais de um candidato se comprometer a isso, daí eu vou dar uma olhada no resto das medidas, ver o que mais esse cara tem de plano na economia para poder escolher. Mas nenhum outro assunto é mais importante que esse. Todos os demais pontos políticos são meros detalhes agora. Não que eu planeje obedecer essas leis idiotas de qualquer forma, mesmo que um eventual novo prefeito continue essa porcaria. Não estou obedecendo essas regras e faço isso publicamente desde o dia 2 de abril. Pretendo continuar desobedecendo, mesmo que isso resulte em violência estatal. Mas eu sou da paz, eu prefiro não brigar fisicamente. A população no mundo todo está percebendo essa verdade. É só questão de tempo para os malucos alarmistas da Rede Globo se darem conta que malucos extremistas são eles que acreditam nessa besteira. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Rei dos Piratas e David Astarte, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!